Olá, estamos começando mais uma edição do programa Assembleia do Campo. Hoje nós vamos falar sobre as principais doenças que atingem os animais de produção, principalmente aqui no Espírito Santo. As formas de prevenção e os cuidados você vai conhecer agora com o nosso entrevistado do dia, o médico veterinário José Dias Porto Júnior. Seja muito bem-vindo ao nosso programa pela primeira vez, José. Isso é um prazer e gostaria também de dar um alô para o produtor rural que nos assiste agora. A gente que agradece. Vamos então começar falando sobre febre aftosa. Uma boa notícia, na verdade, porque a gente não tem incidência da doença já há muito tempo, né? Isso. O Espírito Santo ele é declarado, entre diversos outros estados do Brasil, como uma área livre de febre aftosa com vacinação. E esse trabalho é um trabalho de diversos anos implementado no estado, com 2 campanhas anuais de vacinação para bovinos e bubalinos contra essa doença, nos meses de maio e novembro. Então, todo produtor rural, nos meses de maio, no mês de maio de cada ano, ele vacina seus bovinos e búfalos até 2 anos de idade, e no mês de novembro ele vacina os bovinos e búfalos também de todas as idades, né? De mamando a caducando, que a gente fala assim. Bom, a gente então está com zona livre de aftosa com vacinação, né? O importante é que agora o IDAF está correndo atrás do Espírito Santo ser zona livre da aftosa sem vacinação, é isso? Exatamente, é uma meta do estado, na verdade é uma meta de toda a área livre do Brasil. Nós temos hoje diversos estados livres de febre aftosa com vacinação, mas a meta é alcançarmos esse objetivo. Hoje no Brasil nós só temos um estado, que é Santa Catarina, que tem esse status sanitário, que é considerado livre sem vacinação, com reconhecimento internacional. No Brasil, nós queremos atingir esse alvo, só que temos que trabalhar em conjunto com diversos outros estados para não termos problemas de comercialização dos nossos produtos. Se, porventura, nós alcançarmos uma área livre, sem vacinação, sem os estados vizinhos também progredirem, acabaremos ficando isolados no quesito comercialização. Por exemplo, não poderíamos receber animais de outros estados só de uma outra área livre sem vacinação, e as restrições são muito grandes, né? Então, o fator positivo para o estado não seria o esperado, a não ser que os demais estados também saíssem em bloco com o objetivo de alcançar a área livre sem vacinação, que está em vias de ser alcançado. Tem alguns estados aqui próximos a nós que têm problemas com a febre? Na verdade, o Espírito Santo é um estado privilegiado, né? De um lado, ele tem o Oceano Atlântico, que dá um amparo geográfico fantástico para o risco de doença. Ele, ao norte, tem a Bahia, que também é área livre da febre aftosa com vacinação, Minas Gerais também da mesma forma, e Rio de Janeiro. Então, todos os estados que fazem divisa com o Espírito Santo estão hoje na classificação de livre de febre aftosa com vacinação. E todos eles também têm trabalhado em conjunto para alcançarmos o status de livre sem vacinação. Ah, sim, é sobre isso aí que o senhor estava se referindo agora há pouco, exato. Né? Mas aí, qual a representatividade, por exemplo, se alcançar esse status sem vacinação, qual a representatividade com relação à exportação? Né? O que vai representar para o produtor aqui do estado? A partir do momento que a gente não vacina mais contra a febre aftosa, diversos países abrem seu mercado comercial, abrem comércio para o estado do Espírito Santo. Assim como o estado de Santa Catarina hoje tem um livre comércio com diversos países que nós hoje somos proibidos de comercializar. Entendeu? Então, abrirá mercados gigantescos para o estado do Espírito Santo, assim como qualquer outro estado que alcançar esse status. E é importante a gente dizer que não vacinar, né, conseguir esse status, né, de não ter febre aftosa sem vacinação não significa baixar a guarda, né? Muito pelo contrário, significa aumentar a vigilância. Por quê? A partir do momento que nós não temos a implementação da vacina, a vacina o que ela leva? A uma proteção do rebanho. A partir do momento que a gente retira essa imunização que a gente leva a esses animais a cada ano, a gente tem que aumentar a vigilância para não correr o risco de um vírus da febre aftosa
originado de um outro local, ingressar no nosso estado e aí ir por água abaixo todo o trabalho realizado durante décadas, né? E como vem de outros estados, é porque a gente compra animais, né? Justamente estados. na comercialização de animais de estados que têm uma classificação de risco inferior ao nosso, pela veiculação através de veículos mesmo, automotores, que vão para uma área contaminada e possam carregar o vírus para cá, pelo comércio clandestino de produtos de origem animal também, pessoas que trazem carne ou outros produtos derivados para o nosso estado de uma área contaminada. Então, assim, essa fiscalização será muito mais intensa, principalmente nas divisas de estado. E o produtor também tem, desculpa, eu te interrompi, o produtor ele tem que prestar atenção também de onde ele está comprando e a procedência, né? Como é que ele pode se precaver? Exatamente, o produtor deveria ser, na verdade, o grande fiscalizador disso tudo, porque não adianta a gente estar atento e o produtor não fazer a parte dele. Isso não acontece no estado. Hoje, geralmente, o produtor é um parceiro do órgão de defesa, um parceiro do IDAF. Mas se ele não atentar também para esses princípios básicos de segurança, tanto na comercialização quanto na aquisição de produtos de origem animal, aquisição de animais vivos, ele vai estar indo contra a corrente, né? Contra o desenvolvimento dele próprio, né? Que todo esse trabalho é feito pensando no progresso do homem do campo, progresso do meio rural. Ok, José, agora a gente falando aí de outras doenças, né? Temos aqui a incidência da língua azul, que está sendo registrada em todo o Brasil e aqui no Espírito Santo. É uma doença séria que provoca até perda de produção e não tem tratamento, né? Na verdade, a língua azul ela faz parte do rol de doenças confundíveis com febre aftosa. Hoje nós não temos registro no estado, isso não quer dizer que ela não venha a acontecer. O que deve o produtor ficar atento é que qualquer ocorrência anormal no seu rebanho, ele notifique o IDAF para que um profissional vá à sua propriedade e faça a verificação em loco, faça o controle e veja o que está acontecendo de fato. A língua azul nós não temos registro ainda, isso não quer dizer que possamos ter em breve, mas precisamos estar vigilantes e o produtor nos informar qualquer ocorrência sanitária no seu rebanho. O senhor falou que é confundível com a febre aftosa? Sim. Qual é o principal sintoma? Assim? Porque ela causa vesículas na boca também, vesículas que são sintomas característicos da febre aftosa, dá uma perda de produção, assim também como a febre aftosa, principalmente no rebanho leiteiro. Então, existem alguns fatores que levam a esse diagnóstico diferencial que tem que se fazer. Tanto a língua azul quanto outras enfermidades, por elas serem confundíveis, eu não tenho como afirmar, só observando o animal, que é ou não, que é a língua azul ou que não é febre aftosa. Então, nesses casos, nós precisamos fazer colheita de material, mandar para um diagnóstico diferencial em laboratório oficial e, a partir daí, a gente ter o diagnóstico conclusivo, é ou não é. Inclusive, outra doença que se confunde com a febre aftosa é a poxovirose. Né? E tem aqui no estado? Tem. A poxvirose nós temos diversas ocorrências, principalmente no sul do estado. Mas por que no sul do estado? Porque nós temos uma maior frequência de rebanho leiteiro. E essa doença, a poxvirose, ela é uma doença essencialmente de rebanho leiteiro. Ela comete principalmente vacas em lactação, vacas em período produtivo, e por ser uma zoonose, é uma doença que requer alguns cuidados e uma atenção maior do produtor rural, porque a partir do momento que ele observa a queda da produção de leite, doa na ordenha, vesículas nos tetos, bezerro com vesículas nos lábios e tratador com lesões nas mãos, aí sim é um grande indício da ocorrência dessa enfermidade. Como ela também é uma doença confundível, o profissional do IDAF também tem que ir a essa propriedade para ele fazer o diferencial. Se ele encontra lesões características, bezerro, a vaca, a mãe desse bezerro, mão de tratador, ele pode associar à ocorrência de pox. Mas caso alguns desses sintomas não estejam acompanhados, talvez tenha que ser feito um diagnóstico diferencial também, que é a partir da colheita de material. Uhum. Bom, com o aumento, né, José, do consumo da carne suína, justamente decorrente de uma campanha que foi feita, né, um novo olhar sobre a carne suína,
há também uma preocupação com a peste suína clássica, né? O IDAF tem aumentado, na verdade, a fiscalização com relação a essa doença aqui no estado, né? Isso. Assim, em diversas doenças que hoje o estado é caracterizado como livre, a peste suína clássica é também uma doença que o estado é classificado como livre. Então, o estado do Espírito Santo hoje é livre de peste suína clássica. Mas para o estado dizer que é livre de peste suína clássica, ele tem que provar. E a forma de provar que ele é livre, assim como da febre aftosa também existem os monitoramentos esporádicos, a peste suína clássica hoje tem o andamento do monitoramento em propriedades onde há a criação de suínos em todo o estado do Espírito Santo. Então, o que está sendo feito? Está sendo colhido a amostra sanguínea desses animais, é extraído o soro e vai ser encaminhado para os laboratórios oficiais para eles dizerem realmente não há atividade viral, não há presença do vírus da peste suína clássica no estado do Espírito Santo, ou dizer há essa ocorrência e o estado perderia essa classificação de livre. Mas na verdade é um controle que é feito ano após ano, em diversas épocas, e nunca tivemos problema quanto a isso. Sempre provamos que realmente somos livres dessa enfermidade. E acreditamos que, mais uma vez, provaremos que estamos livres de peste suína clássica. José, e com relação à brucelose, né? Ela tem incidência aqui no estado e ela é perigosa também para o ser humano? A brucelose ela também é uma zoonose, ou seja, ela acomete também não só o animal quanto o homem. A brucelose, ela acomete o rebanho bovino e bubalino também, além de outras espécies, mas o controle prioritário que nós temos hoje no estado é quanto ao rebanho bovino, e uma medida preventiva da ocorrência de brucelose hoje é a vacinação das bezerras de 3 a 8 meses pelo produtor rural contra a brucelose. Então, hoje é lei no estado, é obrigatória a vacinação de bezerras, de fêmeas, entre 3 e 8 meses. A não vacinação desses animais nas propriedades leva a uma restrição de documentos oficiais para o produtor rural. Então, ele é obrigado a vacinar, caso contrário, ele fica restrito a alguns procedimentos. E a brucelose é uma doença perigosa, que pode acometer o ser humano, como eu já falei, mas que o tratamento no ser humano ele é complicado, mas às vezes passa despercebido até se descobrir que está com brucelose. Você já passou por diversos outros tratamentos ou não teve um diagnóstico preciso. Então, o consumo de carne bovina, o produtor rural deve, assim como a sociedade em geral, procurar consumir produtos de origem conhecida, que sejam abatidos em frigorífico, de propriedades que façam o controle normal, consumindo produtos de origem animal, principalmente o leite, o queijo e outros derivados lácteos, de estabelecimentos com serviço de inspeção, seja ele municipal, estadual ou federal, mas que passem por um processo de inspeção e de destruição da bactéria que causa a brucelose. De preferência industrializado, né? Sim, sem dúvida, porque ele passa por um processo de pasteurização que elimina o risco do contágio pelo ser humano ao consumir esses alimentos. Para a gente finalizar então esse primeiro bloco, o senhor falou da brucelose que pode atingir o ser humano. O que causa na pessoa? Ela pode causar diversos sintomas, assim como dores articulares, problemas articulares, entre diversos outros sinais que o pode ser confundidos com outras doenças, né? Sim, aí até o médico chegar a uma conclusão, nem sempre, não é como por não ser uma doença comum, tão rotineira, pode se confundir e se não tiver um diagnóstico rápido, a doença se evolui. Ok, José, vou pedir licença ao senhor um instantinho. O Assembleia do Campo vai fazer um rápido intervalo, mas você não saia daí. A gente volta já. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Assembleia do Campo, que hoje está recebendo o médico veterinário do IDAF, o José Dias Porto Júnior, para um bate-papo sobre as principais doenças que atingem os animais de produção aqui do Espírito Santo. Bom, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre a questão da febre aftosa, né? Existem
na verdade o estado está livre, né, da febre aftosa e também da peste suína clássica, mas existem infelizmente algumas doenças que o Espírito Santo ainda, né, está sujeito, como por exemplo a brucelose, que o senhor falou no primeiro bloco, o botulismo um pouco, né, a raiva, a tuberculose e a anemia infecciosa. Como é que pode fazer para poder reduzir a incidência dessas doenças aqui no estado? Bem, algumas dessas doenças, elas vamos dizer, controláveis através do manejo. É o caso do botulismo. O botulismo é uma doença que não ocorre com uma certa frequência aqui no estado, mas ela pode ser desencadeada através de uma deficiência mineral, ou seja, uma alimentação deficiente desse rebanho, principalmente na época de seca. E outros animais que morrem porventura na propriedade, morrem a pasto, se não for dada uma destinação adequada para esses restos mortais desses animais, outros que estão com carência mineral, ou seja, que não estão nutridos como deveria, podem fazer o procedimento que a gente chama de osteofagia, que é consumir osso de outros animais, isso naturalmente, mas roer o osso de outros animais para suprir a carência mineral provocada pela má alimentação. E a partir do momento que ele pratica esse ato, ele pode ingerir clostrídeos que vão desenvolver, que são, vamos dizer, bactérias que vão desencadear a doença chamada botulismo. Ou seja, quanto melhor for o manejo na propriedade, primeiro, com a alimentação adequada, principalmente na época de maior carência de pasto, na época de seca, quanto melhor for a destinação da carcaça de animais mortos na propriedade, ou seja, o animal morreu, faz o enterramento, faz dá algum outro tipo de destinação. Não deixar exposto, Não né? deixar exposto, de forma alguma, porque você pode correr o risco de levar a doença para a sua propriedade. Até porque o Clostridium faz parte da flora bacteriana normal do animal. E a partir do momento que ele entra em decomposição, essa flora vai impregnar no tecido desses animais mortos, e a partir do momento que um outro vai consumir parte desse animal, pode se contaminar com a toxina desse Clostridium. Quando o senhor fala de alimentação adequada, o que seria alimentação adequada? Nutricionalmente adequado. Se na época de pasto em abundância, um pasto bom para esses animais. Em época de seca, uma suplementação, seja feno, seja qualquer outro tipo de fornecimento, ou ração, seja qualquer outro tipo de fornecimento de alimentação para esses animais, que vão suprir as necessidades de carência deles, até pelo período mesmo do ano. Quais são os maus hábitos assim que os produtores, vamos colocar de gado, né, têm ao alimentar o seu rebanho, que pode causar doença? Na verdade... Assim, além da carcaça, né? Na verdade, o que acontece? Em épocas do ano que o fornecimento de alimentação naturalmente diminui, a época de seca, nem todo produtor tem condição ou tem um manejo adequado na sua propriedade que possa suprir de forma adequada. Então, assim, o ideal é sempre ele pensar que vai vir uma época de estiagem, vai vir um momento de estiagem e se preparar para isso, para que a alimentação do rebanho seja a contento, para evitar qualquer transtorno nutricional ou qualquer transtorno a mais para o rebanho deste produtor. Uhum. A gente podia falar um pouquinho agora sobre qual a maior incidência aqui no estado de doença? É em boi, é em suíno, é em ave? Bem, na prática, a maioria das notificações que chegam ao IDAF são de notificações do rebanho bovino. Isso não quer dizer que não ocorra de outras espécies. Sim, ocorrem, mas são doenças, às vezes, que são controláveis ali facilmente, ou que também faz-se um diagnóstico diferencial, principalmente no setor avícola, que temos uma demanda grande no estado. Mas o rebanho bovino ele tem notificações por ter um rol de doenças que que os produtores já estão mais familiarizados. É o caso da raiva, também que acomete o rebanho bovino bubalino, além de outras espécies animais, mas nesse caso se referindo mais à espécie bovina e bubalina, que nós temos uma incidência maior
na região serrana do estado do Espírito Santo. Mas por que na região serrana? Porque é uma região que tem um habitat mais favorável à multiplicação do morcego hematófago que se alimenta de sangue desses animais. Então tem muita furna, tem muita gruta, tem muita caverna, e são locais propícios para onde esses animais utilizam para descanso e como habitat mesmo. Ou seja, os produtores rurais que tenham em suas propriedades furnas, grutas, cavernas, notifiquem o IDAF que nós vamos fazer o registro e o georreferenciamento, nós vamos mapear onde estão essas grutas. Porque a partir do momento que ele notifica uma ocorrência que seja suspeita de raiva da sua propriedade, nós já vamos saber que naquela propriedade nós temos uma gruta, temos uma caverna, temos uma furna que pode ser trabalhada no controle populacional desses morcegos. Os morcegos hoje eles são protegidos por lei, então ninguém pode estar saindo capturando morcego nem estar matando morcego. Eles são protegidos legalmente, até porque eles são benéficos, na sua grande maioria são benéficos para todas as espécies, para a natureza em geral. Porém, na suspeita de raiva, essas espécies, se elas estiverem em demasia naquela região, elas devem ser controladas. Mas devem ser controladas por técnicos específicos que saibam o que estão fazendo e utilizando produtos específicos para aquele controle. E são técnicos treinados que vão capturar o morcego com toda a segurança, tratá-los, e a partir do momento que esse morcego tratado, o tratamento que a gente chama é uma pasta vampiricida, que é aplicado sobre o dorso do morcego, quando ele volta ao seu local, a sua furna, a sua gruta, como eles têm hábito de lambedura, os demais morcegos vão lamber aquele morcego tratado e eles vão morrer por uma hemorragia interna. Esse controle populacional é feito dessa forma para evitar o alastramento dos focos de raiva no estado. Até porque nós temos uma certa incidência de norte a sul do estado, com maior ênfase na região serrana, mas esse controle só é feito dessa forma, com o controle populacional do morcego. Porém, a melhor forma de você não ter raiva no seu rebanho, ou diminuir a incidência de raiva no seu rebanho, é vacinando contra a raiva. Então, a vacina contra a raiva ela é indicada para todas as espécies e no rebanho bovino não é diferente. E o produtor rural deve vacinar seu rebanho e protegê-los. Só assim ele pode evitar a ocorrência de raiva. Pelo que eu percebi, então, além da questão da alimentação, né, tirando essa questão da alimentação que ela é universal para todo mundo, né, existem fatores muito peculiares que podem favorecer ou não a incidência de algumas doenças no gado ou em outros animais, né? Isso. Fatores naturais são, às vezes, preponderantes para a ocorrência de uma ou outra enfermidade, assim como a anemia infecciosa equina. A anemia infecciosa equina nós temos a maior incidência aqui na região de Linhares, que é uma região alagadiça. É uma incidência muito grande nessa região, mas porque tem a multiplicação mais fácil do inseto vetor desse vírus que causa a anemia infecciosa. E daí a gente precisa também da participação do produtor rural e daqueles que participam, principalmente de eventos agropecuários, onde haja concentração de animais, principalmente no caso de equinos, no caso da anemia infecciosa, mas no sentido dele não permitir ou não fazer o trânsito de equídeos sem o exame de anemia infecciosa equina, que é a única forma que eu tenho hoje de dizer se o meu animal está cometido ou não pela enfermidade. E essa enfermidade mata? Mata o equino. Ela não é uma zoonose, mas ela é conhecida também como a AIDS dos equinos, porque ele é causado por um vírus que é da mesma família da AIDS humana, mas que não tem ligação com o ser humano. Mas um animal acometido de anemia infecciosa, se o inseto vetor estiver presente, ele pode disseminar para uma quantidade muito grande de outros equídeos da propriedade ou da mesma região, se porventura não houver esse controle. Bom, José, então a gente vai falar um pouquinho sobre a doença da vaca louca. A gente sabe que aqui no Brasil não tem registro dessa doença, mas é sempre bom a gente falar, né, até como forma do produtor ficar sempre atento, né? A importação de animais hoje no Brasil ela está proibida, então hoje o produtor rural do Espírito Santo não pode importar animais, principalmente das regiões que estão
vamos dizer assim, são endêmicas no exterior. Mas, na verdade, o controle e a vigilância da EB, da doença da vaca louca no Brasil, ela pode ser feita também e deve ser feita pelo produtor rural. Porque nós, ao irmos fiscalizar uma propriedade, nós não estamos indo em busca de encontrar algo errado. Nós estamos em busca de encontrar encontrar uma situação favorável ao produtor e, no máximo, a gente precisar dar uma orientação. Mas nem sempre isso acontece. O que o produtor tem que ficar atento, principalmente em regiões onde tem uma avicultura forte, a doença da vaca louca ela é provocada por uma variação da proteína de origem animal. E na alimentação hoje, e ração de bovino e bubalino, é proibido o uso de proteína de origem animal. Só que em ração de suíno e ração de aves, não há essa proibição. E o que acontece? Essas espécies, ao se alimentar com sua ração normal, que tem farinha de carne, que tem farinha de osso, que são proteínas de origem animal, essas aves, esses suínos, ao defecarem, eles liberam em suas fezes resíduos nessas proteínas. Essas proteínas, se sofrerem uma mutação ou se acontecer delas caírem na alimentação do bovino, como que isso pode acontecer? Na cama de frango, na cama de galinha, que alguns produtores têm ainda um mau hábito de oferecerem ao rebanho bovino e bubalino. Na verdade, a cama de frango hoje é proibida o seu fornecimento para alimentação animal, ela só pode ser utilizada para adubação. E essa cama de frango, com os resíduos da alimentação das aves, inclusive as aves ao alimentarem, os resíduos de ração caem na cama e quando elas são oferecidas aos bovinos, essas proteínas ainda vão estar presentes e podem sofrer uma mutação e correr a doença do mal da vaca louca, que hoje no Brasil também não há ocorrência, não há registro. E queremos continuar sem registros. Hoje o IDAF, juntamente com o Ministério da Agricultura, tem feito um processo de monitoramento em propriedades com a realização de um teste rápido em coxos de propriedades, com a alimentação fornecida a esses animais. Esse teste rápido ele identifica se há presença de proteína de origem animal ou não naquela alimentação fornecida ao gado. O mais importante é ficar atento aos sintomas também, né? Exatamente. Só que por não ser uma doença comum no nosso rebanho, com uma doença que vai alterar, por isso que é a doença do mal da vaca louca, que causa uma alteração comportamental muito grande nesse animal. Qualquer ocorrência de distúrbio comportamental no animal, assim como pode ser a raiva, pode ser também a mal da vaca louca, embora não tenhamos, mas deve ser notificado o IDAF para que seja feita essa diferenciação. Mas o importante é o produtor rural não oferecer cama de frango, cama de galinha na alimentação de seus bovinos, seus búfalos. Bom, então, infelizmente, o nosso programa chegou ao final, né? Mas para quem quer tirar dúvidas com relação a doenças de animais de produção, pode procurar o IDAF nos municípios. Tem algum contato que o senhor queira passar? Sim, o IDAF hoje está presente em 78 municípios do estado. Então, o produtor rural, o IDAF hoje tem uma capilaridade muito grande. Então, o produtor rural tem acesso à informação do IDAF muito grande. Se porventura no seu município for um posto de atendimento que não esteja suprido no posto por um profissional médico veterinário, a unidade veterinária local que responde por esse posto de atendimento vai ter um veterinário responsável. E a partir do momento ele pode fazer a notificação em qualquer escritório do IDAF, em qualquer município do estado do Espírito Santo, até mesmo por telefone em qualquer destes postos de atendimento, em qualquer unidade veterinária local. O importante é ele notificar ao suspeitar de qualquer enfermidade de sua propriedade e a partir daí o IDAF tomará as medidas cabíveis. Ok, a gente agradece então a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Encerramos aqui mais uma edição do programa Assembleia do Campo. A você que esteve conosco até agora, muito obrigada pela audiência e eu te espero em nosso próximo encontro. Até lá!